Plataforma 130 no ar com a Juliana Bifani, mais uma amiga minha que, que eu trago aqui para gravar do trampo, né, do trabalho, do emprego que eu tenho atualmente. E a Juliana é uma querida, uma pessoa incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no evento da empresa que a gente pôde ir. E aí de lá para cá a gente só veio estreitando a relação e se fazendo pessoas mais próximas. E foi muito legal trocar essa ideia com ela de quase 2 horas aí de conversa e foi muito bom. Ela estava lá em Caxias do Sul, né? Ela tá a trabalho lá. Então ela é de São Paulo, mas ela estava em Caxias do Sul e foi muito da hora gravar com ela, trocar essa ideia com ela, beleza? Então agora sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 130, estamos em reta final de temporada esse ano. E eu estou muito feliz porque a gente está finalizando o ano aí com pessoas incríveis, histórias incríveis. E estou aqui com uma convidada, mais uma, né, do seleto grupo de pessoas que trabalham comigo, que eu conheci no trampo. E quem me acompanha já há mais tempo sabe que essa troca acontece muito, né, com pessoas que eu conheço, que eu gosto, que é a Juliana Bifani, nome de artista, né? Nome de gente importante. Ju, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Se apresente para quem não te conhece, fale quem você é e mais uma vez obrigado. Eu que agradeço o seu convite. Bom, meu nome é Juliana Bifani, só isso, nem mais nem menos, só tenho esse sobrenome. Tenho 33 anos, um filho de 12 e é isso, não tenho muito... sou palmeirense e é isso. Essa parte do 33 me pegou de surpresa, tá? Não sabe? Essa parte é boa. É muito bom quando pega de surpresa, é bom falar que tem 33 e as pessoas, nossa, Por enquanto, a idade tá me ajudando. Pô, tá mesmo. E é verdade, você só tem Bifani de sobrenome? Só Bifani de sobrenome. A minha mãe é professora, e aí ela achava que colocar o sobrenome dela e o do pai ia ficar um nome muito comprido, então ela só colocou o do pai. Mas na minha família toda, eles criaram o hábito de colocar só o sobrenome do pai. Então, como eu não tenho nome composto, ficou só Juliana Bifani. Entendi. Da sua irmã é diferente, então? Ou é a mesma coisa? Da minha irmã é diferente. Da minha irmã, nós somos filhas... Por mais que a gente pareça, nós somos filhas de pais diferentes. Então, a minha irmã tem o sobrenome do pai dela e eu tenho o sobrenome do meu pai. Mas como ela tem nome composto dela, ficou um pouco mais comprido, né? O do pai dela era... Ela ficou Ana Luísa Alves Magalhães e aí eu só fiquei Juliana Bifani mesmo. Pode crer. Cara, então ela também não tem Bifani. Ela não tem Bifani. Não tem Bifani. Ela não tem nada. Não dá nem pra saber. Pelo nome não dá pra saber que a gente pois é. Pelo nome não dá. Não dá. A gente não tem o sobrenome da nossa mãe, nós só somos irmãs por parte de mãe. Da hora. Eu tenho uma irmã por parte de pai. Eu também não lembro agora qual é o sobrenome dela. Mas assim, eu sou Jonathan Fernandes de Lima. Eu não sei se ela tem um Lima, ou se ela tem um Araújo do meu pai. Eu não sei. Mas, pô, engraçado. Eu não tenho nenhum irmão, tipo, de pai e mãe, né? Ou tenho irmãos pai de mãe e um irmão pai de pai. Mas da hora, Ju, eu sei que você tava um pouquinho nervosa, né? Quando você aceitou o convite. Mas... não tem nada de extraordinário aqui, muito pelo contrário. A ideia é ser essa conversa de bar mesmo. E a gente vai começar do começo, né? Como que a gente se conheceu. Quando eu trago amigos, eu sempre gosto de começar daí, já que o programa não tem roteiro. Então eu gosto de começar daí. A gente começou bem já, com esse papo descontraído aí sobre família.
E eu queria que você contasse a sua visão, é claro, né? Tipo, de como foi que você me conheceu e tal, qual foi a sua primeira impressão, assim, do Jonathan. Eu achei que você fosse super quieto, Sou. introvertido. É mais ou menos, eu acho que é só aquele primeiro contato. Acho que depois que você sabe, e acho que isso é normal, depois que você sabe com quem você tá lidando, você flui, né? Você começa a mostrar quem você é, conversar mais, brincar mais. Então, o primeiro contato foi aquele... Nossa, ele é muito quieto e eu, de primeira, assim, imaginei que tudo fosse ser diferente para você. Porque o pessoal já tinha comentado que você já tinha tido um outro trampo, mas era totalmente diferente. Então, e eu também tenho um pouco de receio, assim, das pessoas num primeiro... Eu não sou muito sociável, então num primeiro momento assim eu fico um pouco mais na minha também, respeito o espaço das pessoas, até eu entender quem é quem também. Então foi mais essa questão de, eu acho que parecia ser quieto, mas depois eu vi que você é uma pessoa super do bem para agregar, e aí a gente vê que dá para ter uma conversa, que dá para sair ali da questão só profissional, né? Dá para você trazer para a vida e ser amigo daquela pessoa. Uma coisa que, tipo, eu fiquei muito reflexivo, né? Porque quando eu passei a trabalhar com vocês, que é a questão do home office, né? A questão de cada um na sua casa, cada um no seu polo, né? No seu extremo. Sim. E eu sempre fui um cara de relação, né? Eu sou um cara muito tímido no primeiro contato. Eu sou um cara que eu tenho medo de incomodar as pessoas, eu tenho medo, tipo, de ser aquele cara... E também é o tipo de perfil de pessoas que eu não gosto, esse tipo de pessoa dada, sabe? Esse tipo de pessoa que quer se meter em tudo, que quer entrar em tudo, então eu sou o contrário disso aí. E, cara, e o que me fez gostar de você, e sim, esse é o termo, gostar de você, foi essa autenticidade, né? Eu gosto de pessoas autênticas. Não precisa... É um perigo. É um perigo. E assim... Não precisa ser simpática no primeiro momento, não precisa ser uma pessoa, nossa, como ela é dócil, não. Precisa ser verdadeira, e eu senti muito isso de você, sabe? Tipo, essa verdade, porque é muito mais fácil te entender, porque você tá se mostrando, do que aquele tipo de pessoa que ninguém sabe como ela é, porque ela nunca se mostra, né? Ela sempre tá de trás de alguma coisa, tipo, ela tá sempre de trás de uma opinião, sempre de trás de alguma coisa que já contaram, e você não... Eu falei, caramba, a Ju é uma pessoa incrível, e eu ouvi algumas pessoas também falaram a mesma coisa de você, e eu acho que... E outra coisa que me marcou também foi lá no evento, né, em Atibaia, que você me chamou pra mesa quando eu tava sozinho lá, eu achei muito fofinho. Eu não sei, eu tenho muito... Não é a primeira impressão, né, que as pessoas têm de mim. Essa questão de autenticidade é uma questão que eu não fui sempre assim, eu tive que trabalhar isso, me desconstruir muito. Eu sou muito focada nessa parte de desconstruir tudo que você aprendeu. E ser autêntica me afastou de muita coisa e de muita gente, mas ao mesmo tempo me trouxe pessoas certas e que tem essa visão que você passou agora, de putz, vale a pena ficar do lado de uma pessoa que ela vai falar a verdade, ela vai mostrar quem ela é, independente se vão gostar ou não. Mas demorou muito para eu entender que eu não preciso agradar, que as pessoas vão permanecer se elas quiserem e se o seu jeito for aceito, né? E eu tenho muito essa questão de... Se você for uma pessoa do bem, eu vou chamar você para ficar perto, eu vou mandar mensagem, porque eu sei que é o que eu queria que tivessem feito por mim, porque eu sou mais quieta, eu tenho muita dificuldade em me relacionar com as pessoas e eu sou mais tímida mesmo, então eu tenho aquela questão, talvez se tivessem me tirado do canto, falado, putz, vem participar, me inserido mais, eu fosse mais desinibida, mas isso daí é uma coisa que eu tento pegar o que não fizeram por mim e fazer. Então, tem essa questão de querer sempre que, se realmente for uma pessoa que eu quero perto de mim, eu vou estar sempre ali, vamos fazer tal coisa, vem pra cá, não fica aí.
justamente por me preocupar como ela se sente, né? Sim, eu também sou esse tipo de cara e eu acho que parte disso foi da minha criação também. Eu fui muito podado quando eu era criança. E assim, é a frase do Brown, né? Por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Sei lá, por você ser pobre, você tem que ser 2 vezes melhor. E sempre me incomodou essa coisa, tipo, de chegar nos lugares e não saber me posicionar, sabe? Isso me irrita até hoje. Em qualquer lugar que eu vou, e eu percebo que tem alguém que não respeita o espaço do outro, ou que fala por cima dos outros, ou às vezes até algo mais sutil. Às vezes a pessoa ela só tá fazendo cara de deboche, sabe? Isso me irrita. E ao mesmo tempo que isso foi um processo, da mesma forma que foi para você, né? Que foi um processo para mim de aprendizado, para eu poder entender como eu devo me portar e assim, saber me relacionar também, ter as pessoas certas perto de mim, também me ajudou a não ser o cara, tipo, que estraga os rolês, sabe? Porque eu tive muitos amigos assim. E eu tive essa empatia também pô, cara, tá sendo chato, mas, pô, chegar pra ele e falar, pô, mano, se tu pensasse assim, né? Porque eu não sei como foi pra você esse processo de aprendizado, né? Mas pra mim foi um processo muito de tomar na cara, sabe? De me envolver com pessoas que não era pra me envolver. E assim, eu sou da periferia também, então muitas vezes eu tive que me afastar de pessoas que eu não queria me afastar, porque a pessoa ela não mudava nunca e tudo mais. E eu queria saber, Ju, como é que foi a sua infância, né? E óbvio, né? Que se você tiver alguma coisa que você não pode contar e você não queira contar, não se sinta confortável em contar, você pula. E eu tô falando isso porque eu gravei com o Rafa, né? E o Rafa tem algumas coisas da infância dele que ele não gosta de contar, mas você fica à vontade, tá? Então, como é que foi a infância da Ju e a adolescência aí? Você nasceu aonde também e tal? A minha infância foi bem... Teve altos e baixos, óbvio. Acho que a vida de ninguém é perfeita. E se tem alguma receita para isso, eu desconheço. Eu tive uma infância, eu costumo falar que muito privilegiada em relação a questões financeiras. Minha família por parte de pai sempre foi uma família muito, muito influente. Então, até os meus 7 anos, eu realmente tive uma vida que eu não tinha preocupações, por ser criança, mas justamente também por ter acesso a tudo. Então, eu tinha muita coisa que outras crianças não teriam. Eu não nasci, cresci em periferia, não era uma realidade minha, não era o que eu vivi. Então eu realmente encaro como muito privilégio, porque escola particular, o que queria, videogame do ano, essas coisas. Então eu tive acesso. Em contrapartida, eu passei por outras dificuldades que fizeram eu ver que o privilégio financeiro não leva a nada se você não tiver uma estrutura emocional. Então, meu pai tinha ou tem, porque eu não tenho contato com meu pai. Então, e não é uma coisa que me afeta contar muito, porque eu acho que eu precisei passar por isso e entender algumas coisas. Então, ele é um dependente químico, então essa questão da dependência afetava diretamente a minha mãe. Minha mãe casou com 15 anos, então... Eu nasci, ela tinha 17, então, ao mesmo tempo que eu tinha tudo financeiramente, eu não tinha estrutura familiar, porque pela minha mãe ser muito nova e pelo meu pai ter os problemas dele. Então, depois dos 7 anos, a minha mãe conseguiu se separar, foi com 11 anos exatamente, no meu aniversário, ela conseguiu esse processo. Foi um processo muito difícil, porque eu também cresci num ambiente onde as mulheres não se posicionam, então ela tinha, né, esse pensamento de que ela não podia fazer isso, não podia sair daquilo, e não viu quanto aquilo afetava ela e a mim. Então, com 11 anos ela conseguiu. Aí, depois disso, a gente foi morar em outro lugar, a gente passou por muita dificuldade, porque aí era só minha mãe.
aluguel, e logo em seguida, já não tão logo em seguida, mas com 13 anos veio a minha irmã, aí de um outro relacionamento da minha mãe, e eu já comecei a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar bem cedo com festa infantil, porque não dava para minha mãe pagar tudo sozinha. Então, aí eu tive que esquecer a vida que eu tinha tudo e vender tudo, né? Então, eu vi tudo que eu tinha embora. E isso eu já via quando o vício do meu pai agravou. Tudo que tinha em casa ele vendia, tudo. O vício dele realmente é muito forte, a ponto de você tirar tudo que você... usar todos os seus bens para realmente você ter aquilo que você queria, né? E aí, com 13 anos, veio a minha irmã. Então, aí eu deixei de ser filha única. Eu era filha única por parte de mãe e pai. Aí, com 13, veio a minha irmã. Eu acho que por parte de pai, eu devo ter uns 2 irmãos, mas eu não tenho contato. Não tenho relação. Eu até tentei ter relação com meu pai depois disso, mas a experiência não foi boa. Infelizmente, ele não conseguiu lidar com vício, com as coisas, então não... Depois de 10 anos eu tentei um contato, porque minha mãe insistiu. Esse contato não foi bom, eu já estava com 22 anos e com meu filho, tive meu filho com 19. E não foi legal, eu não queria isso para meu filho, e aí eu rompi de novo, porque não me agregava. E não é uma coisa, nossa, você tem mágoa? Não tenho mágoa. Eu comecei a frequentar reuniões de narcóticos anônimos como codependente, porque eu queria entender o que levava uma pessoa a ter as atitudes que ele teve, e eu descobri um mundo que eu cresci num ambiente onde todo mundo julgava muito. É drogado, é tal coisa. E quando eu fui conhecer, não é assim. Você não pode apontar o dedo e só falar do vício de uma pessoa, porque foi frequentando essas reuniões que eu entendi que todo mundo é adicto em alguma coisa. Todo mundo tem algum vício, seja ele pode te afetar muito ou não, mas todo mundo tem, bebida, comida, compras, todo mundo tem alguma coisa. E eu vi ali pessoas que com 40 anos se esforçando para se manter limpo, né, como eles falam, fazendo evite e priorizando a família e se esforçando, e cada dia é um termo que eu até uso hoje, mesmo sem ter tido nenhum contato com isso. Eu nunca tive essa experiência com drogas. Eu acho que eles usam um tema muito que é só por hoje. Então foi indo para lá que eu entendi o quanto é importante você vencer a cada dia, sabe? Então acho que a minha vida foi isso, foi sair do tudo pro nada e batalhar, trabalhar, estudar. Sempre fui eu por eu mesma, porque minha mãe não tinha como me ajudar nisso. E quando eu comecei, assim, fiz 18, 19, veio meu filho, e aí eu já saí de casa. Eu nunca mais voltei a morar com a minha mãe depois disso. Desde os 18? Com 19 anos. 19 anos eu engravidei e saí de casa. Eu não sei se você falou, Ju, mas isso é em São Paulo mesmo? Você morava? São Paulo, capital. Eu sou nascida em São Paulo e cresci. Fiquei em São Paulo, capital, até os meus 30 anos. 30 anos. Eu só saí... Assim, hoje eu moro em Carapicuíba. Aí eu tô 3 anos lá, que é ali mais perto de Osasco, mas eu passei 28 anos na Zona Sul de São Paulo e depois alguns anos na Zona Norte e mudei pra um pouquinho... É São Paulo, né? É Grande São Paulo. Sim. Mas eu nasci na capital mesmo. Eu aprendi esse negócio de Grande São Paulo quando eu fui aí em Guarulhos, que eu estudava em Guarulhos. Sim. Tem uma amiga minha que ela é de Guarulhos, que ela falou isso aí, eu me toquei. Cara, a tua história é bem parecida comigo em relação ao pai. Assim, meu pai, ele não é dependente químico, mas
ele nunca foi um pai presente, né? Uhum. E assim, da mesma forma que você, hoje eu falo muito bem sobre isso abertamente. Eu já falei em vários podcasts por aí que eu já gravei, que a minha vida tá toda gravada em áudio, gente. Não tem como fugir. É 5 anos fazendo podcast, então é 5 anos contando da minha vida. Mas pra Jo eu nunca contei. Então, comigo também foi parecido. A minha mãe engravidou muito cedo, com 14 anos. 14 anos. Bem nova. E meu pai já era bem mais velho que ela. E assim, eu durante muito tempo eu não entendia, saca? Tipo, por que meu pai nunca foi um pai? Eu acho que esse é o resumo, né? Por que meu pai nunca foi um pai? E assim, cara, não que eu queira justificar o erro dele, porque erro é erro em qualquer situação, né? De qualquer tamanho, né? De qualquer maneira, de qualquer tamanho, em qualquer aspecto. Eu nunca tentei justificar o erro dele, que eu acho que isso aí é algo que ele vai levar pro túmulo. Não só comigo, né? Porque a mesma forma que ele agiu comigo, ele também agiu com a minha irmã, que é um pouco mais nova que eu. Pouco não, né? Mais nova que eu, acho que uns 10 anos. E a minha irmã sofreu muito. E eu tô fazendo todo esse enredo para te fazer uma pergunta mais lá na frente. Porque minha irmã sofreu muito mais que eu nesse sentido, né? E eu entendo que é pelo fato dela ser mulher, né? Porque todo o amor que a minha mãe pôde me dar para suprir essa ausência do pai, ela pôde me dar, sabe? Ela me deu, ela não mediu esforços para me dar esse amor, para me dar esse apoio. Sim. E aí quando eu vou, sei lá, quando eu fui tentar entender, assim, mais ou menos, meu pai nunca teve nem pra mim, nem pra minha irmã, por quê? E aí eu olho para alguns amigos meus hoje, eu percebo que muitos também tiveram filhos cedo, que separaram da namorada, ou foi só uma transa, ou foi só um fica e depois, tipo, saíram. Estão trilhando a mesma coisa do meu pai, saca? Então assim, é a história se repetindo. No fim das contas, é a forma que a gente foi criado, né? No fim das contas, é a forma que a gente foi... Então, é por isso que essa tecla, de bater nessa tecla, de falar da importância do homem ser homem, né? E da mulher se posicionar, não é porque um dia eu ouvi falar, porque eu experimentei na prática, né? Passou por isso, né? Eu vi minha mãe sofrer muito, com meu padrasto também, ele sofre até hoje, mas hoje muito menos, né? Porque cada um se endireitou. Mas assim, eu vi sempre minha mãe com esse discurso que também foi plantado na cabeça dela de que ela não deveria deixar ele, né? Quando eu vi você falar da sua mãe, pô, é a mesma coisa da minha. É a mesma coisa da minha mãe. Não... E o maior receio da minha mãe era, se eu deixar ele, será que eu vou encontrar um outro que também... como é que ele vai ser com meu filho, né? Ele vai tratar meu filho bem? Será que... E a minha mãe sempre teve essa preocupação. E aí veio meu irmão também, e depois veio... Enfim. E a pergunta que eu te faço é: o quanto que a ausência do teu pai, tipo, te atingiu, assim, na tua vida, né? O quanto você... Porque pra mim foi o seguinte... Teve momentos na minha vida que eu tinha minha mãe do meu lado, mas eu olhava, caramba, seria muito massa se meu pai estivesse aqui. Eu acho que a ausência, não tanto pela presença dele no lugar, mas a ausência dele me faz mais falta do que imaginar uma situação hipotética onde tivesse ele, né? Então, pra você, como é que foi? É doido pensar assim, porque eu tinha figura paterna ali até os 11 anos, mas na minha cabeça, pensando, eu comecei a ter uma proporção e a entender as coisas do 7 pra frente. Até os 7 as coisas aconteciam e eu não fazia ideia do que era aquilo, do porquê que aquilo acontecia, o que ele fazia, por que as coisas eram daquela forma. Do 7 pra frente, eu comecei a ter um pensamento de talvez seria mais fácil se eu não tivesse tido essa figura. Porque eu tive uma figura totalmente negativa até os 11 anos. Então, eu não vou dizer que... É lógico, a gente carrega traumas ao longo da vida e coisas que talvez eu pudesse ter tratado lá atrás não teriam me dado problemas depois que você vira adulto. Mas eu não... Em momento nenhum eu tive um pensamento e aí se ele tivesse aqui e como que seria um dia dos pais, eu anulei essas coisas. Então, na escola eu não participava de coisas
para Dia dos Pais, assim, algumas coisas eu focava em fazer para minha mãe no lugar, e isso mesmo morando com ele. Sim. Mesmo morando com ele, algumas coisas eu focava em... Pô, é minha mãe que faz o papel de pai, então acho que... E ela sempre, da maneira dela, ninguém é perfeito, ela sempre tentou fazer os dois papéis. Para minha sorte, no mesmo terreno que eu morava, até os meus 10 anos, a minha avó, por parte de mãe, morava no fundo do terreno, então eu tinha um abrigo. E talvez por isso, por ter minha avó, meu avô, por parte de mãe também, por ter essas figuras que representam tudo na minha vida, meus avós são tudo que eu posso ter de exemplo. Meu avô não é mais vivo, mas a minha avó, graças a Deus, minha avó tá com 93 anos. Eles supriram tudo que eu pensava do que era família, tudo que meu pai podia ter sido, tudo que minha mãe podia ter sido, porque ser mãe nova não é fácil, passar pelo que ela passou não é fácil, nem sempre você vai conseguir criar um filho. Então, muitas vezes ela não soube o que fazer, e eu tinha essas duas outras figuras que fizeram eu entender que eu anulei a falta, nunca pensei que eu podia ter sido uma pessoa diferente, muito pelo contrário, o que eu vi me ensinou, e eu nunca pensei, e se ele tivesse aqui? Eu nunca tive auxílio financeiro por parte de pai, pensão, nada. Sim. E realmente essa figura não me fez falta, porque eu tentei entender por que eu não precisava, e de fato eu não precisei. Então hoje eu falo, é muito triste que isso se repita em várias famílias, e com essas histórias se repetem. E só que eu falo numa boa, porque eu não é mágoa, não tenho raiva, não tenho... Eu acho que tem pessoas que os propósitos delas são diferentes, o dele não era ser pai, e eu não justifico erros, porque é o que você falou. Cabe a ele lidar com tudo que ele fez, sabe? Não vai adiantar nada, eu já passei, sabe? Então o que eu peguei e fiz disso, eu tentei ser tudo pro meu filho. Eu tento ser tudo pro meu filho que eu não tive. Então, ser o pai e a mãe do meu filho, pra que ele não passe pelo que eu passei, sabe? Mas mais ou menos isso. Eu, durante muito tempo, eu trabalhei muito essa questão da mágoa do meu pai, assim. Porque por muito tempo eu ouvia minha mãe falar mal dele, sabe? Assim, e até uma parada, essa história, hoje ela é engraçada, mas na época não era. Toda vez que eu falava ou agia de alguma forma que a minha mãe não gostava, ela falava: caramba, tu é igualzinho teu pai. Cara, isso era um soco. Isso era um soco no meu estômago, assim, de uma forma que... E até que um dia que eu criei coragem, falei: mãe, a senhora me magoou. Toda vez que a senhora fala isso, por favor, não fala mais isso. Desde esse dia, minha mãe nunca mais ela falou isso. Tipo, ela nunca mais falou que eu era igual o meu pai. Porque é uma figura que eu não quero ser, sabe? Meu pai, ele é o meu maior exemplo de uma pessoa que eu não quero ser. Sim. E eu sei que para quem teve um pai, uma mãe dentro de casa, para quem tem muito amigo meu que quando eu falo isso se choca, e eu entendo se chocar, porque eles não passaram pela realidade que eu passei. E isso não significa que eu odeio meu pai, muito pelo contrário, eu amo muito meu pai, eu quero que Deus abençoe muito a vida dele, e que ele, sei lá, que ele cresça, que ele amadureça, enfim. Mas é um exemplo do que não seguir, e não só do que para mim, mas assim, para amigos meus que me têm como referência, né? Para amigos meus que me pedem conselho, eu falo: cara, não seja esse tipo de pessoa, né? Se você teve um filho com alguém, se você, sei lá, pelo menos a sua namorada ou alguém que você tá ficando, cogitou, tipo, deu a ideia de que ela tá grávida, cara, começa já a se pai daí, né? Vamos lá, vamos no médico, vamos ver o que tá acontecendo. Porque eu acho que
assim a gente consegue quebrar um pouquinho desse estereótipo, né? Dessa coisa que foi socialmente plantada na nossa sociedade, de que o homem ele não tem responsabilidade nenhuma com o filho, né? Que a criança é responsabilidade da mãe, e é isso, não tem o que fazer. E durante muito tempo eu não entendia esse processo, eu não entendia isso, né? Então, e eu até falo pra galera, né, que eu consigo mais ter amizade com mulher do que com homem por causa disso, né? Porque eu sou um cara mais empático para entender o que uma mulher me fala, do que quando algum homem que vem com essas ideias diferentes. E isso não significa que eu também não entenda o que é uma cabeça de um homem confuso. Eu entendo pra caramba, eu já fui esse cara. Mas é porque eu consigo mais ter essa sensibilidade, porque eu fui criado com 3 mulheres. Eu fui criado pelas minhas 2 vozes e pela minha mãe. Então, a voz de uma mulher, ela me soa mais familiar do que a voz de um homem, sabe? Então, geralmente, pra mim, a voz de um homem, ou o discurso de um homem é mais agressiva, mesmo eu sendo um. E mesmo eu lutando com muitos preconceitos que eu tenho, saca? Então, foi mais ou menos isso. E, Ju, e teu filho, como é que foi pra você ter um neném? E como é que foi esse processo pra você se tornar mãe? Essa parte foi difícil. Quando a gente acha que tá tudo perfeito, vem a vida e te dá um filho. É óbvio que eu não esperava. Foi... mais uma daquelas histórias foi um acidente, mas foi a melhor coisa que podia acontecer, porque eu já tinha uma responsabilidade nessa questão de ajudar não, né? Teve momentos em que eu tive que manter a casa para minha mãe, para minha irmã. Então, eu e minha irmã, nós temos 13 anos de diferença. É muita diferença. Então, eu já tinha experiência dessa responsabilidade. E meu filho veio e nesse momento, a minha mãe fez escolhas também. E essa escolha dela foi com que eu saísse de casa. Então, acho que ter o filho não foi tão difícil quanto... ficar sozinha, né? O ficar sozinha que foi a parte mais difícil, mas ao mesmo tempo foi a parte que me ensinou mais. Eu aprendi a não depender de ninguém para nada em relação a ele. A mulher para a vida dela para ser mãe, isso é fato, não é segredo para ninguém. Separa muita coisa, você tem que abrir mão de muita coisa. Eu também eu não vou dizer que eu passei a entender o quanto a gente precisava ser seletivo com as pessoas nesse momento, porque depois disso eu ainda fiz muita besteira. Eu ainda dei oportunidades para muita pessoa vazia fazer parte da minha vida, até entender que, putz, você não precisa disso. Então, essa parte foi... eu já tive que levar meu filho até em entrevista de emprego, porque eu nunca tive com quem deixar. Só que isso fez com que... Ele é meu melhor amigo, ele é uma pessoa incrível, ele sabe o que um ser humano precisa ter para não machucar ninguém. Então, ele tem noção do quanto a vida não é fácil para uma mulher, e isso, eu deixo isso claro desde sempre, porque eu não conseguiria ser mãe de uma pessoa que pensasse o oposto e fizesse o oposto do que eu acredito para a minha vida. Então, ele é muito incrível mesmo. Eu sei que é muito clichê, né, as mães falarem dos filhos, mas qualquer pessoa que for conviver com ele é incrível, assim, de saber que as coisas são difíceis, mas ao mesmo tempo ele tem uma questão de energia positiva que talvez eu não tenha tido. Porque eu já fui uma pessoa que reclamava muito. Putz, por que isso comigo? Até perceber que, putz, não adianta você reclamar. Você vai ter que ir lá e mudar o seu caminho e fazer diferente. Então, foi um processo onde eu descobri que a amizade é o relacionamento mais incrível e poderoso que você pode imaginar. Existem muitas formas de amor, e eu acho que
a gente procura, às vezes, o amor nossa, o amor da minha vida tem que ser um amor romântico, e não é isso, não é isso. Às vezes você tem o amor da sua vida num filho, numa amizade, e quando eu fui mãe, óbvio que todos os amigos se afastam, né? Você não tem amigos, você tá grávida com 19 anos, então você não é mais legal, não tem mais o que fazer com você, tipo, a gente não vai sair. E realmente eu parei de sair, foquei trabalho, filho, escola de filho, e a minha vida hoje eu falo que com ele vai fazer 13 anos. Eu acho que eu comecei a viver de novo, agora com os 12, 13 anos dele, que ele tá maior, ele já tá independente, ele não quer fazer nada junto comigo, então eu acabei voltando a ter a vida da Juliana, não só da Juliana, mãe dele, sabe? Então, ao mesmo tempo que foi um processo difícil, foi um dos processos que fizeram eu ser quem eu sou hoje, então é muito difícil não falar dele independente de como tenha sido tudo muito difícil, foi a melhor coisa, assim. Talvez eu acho que eu seria uma idiota, talvez, sabe? Eu seria só mais uma idiota, sem posicionamento, sem entender muita coisa, indo pela cabeça dos outros e não agindo da maneira correta, sabe? O Derek falou algo parecido também quando ele passou por aqui, né? Quando ele quebrou o joelho. E eu acho que todo mundo tem esse momento, cara. Assim, tem pessoas que não se atentam, né? Tem pessoas que não percebem que continuam seguindo a vida, né? Eu não acredito muito naquela ideia de quando for acontecer isso com fulano, ele vai mudar. Quando acontecer isso com ciclano, eu não acredito muito nessa ideia, né? Tem até um discursozinho meio dentro do meio evangélico, né? Que fala, o cara é ateu até chegar no leito de morte. Eu não acho que não, cara. O cara vai ser ateu pra sempre, pô. E esse negócio, tipo, tá no leito de morte, ele já era ateu quando tava tudo bem. Enfim, é a mesma coisa, a mudança. Eu acho que a vida tá aí, né? Te dando oportunidades para você mudar, observar as coisas, pensar de uma maneira diferente. Eu também acho que se a minha vida tivesse sido diferente, tivesse sido mais fácil, eu acho que eu também seria muito babaca, muito idiota. Né? Porque muitos amigos meus são até hoje, né? É difícil. Pessoas que conviveram comigo, que andavam comigo. E assim, eu amo eles pra caramba. As minhas amizades de quando eu era criança são pessoas que eu considero pra caramba hoje. Mas assim, me admira muito, cara, olhar pra eles e ver que eles são as mesmas crianças de 10 anos que não aprenderam, né? Assim, é triste e ao mesmo tempo, cara, o cara não saiu do lugar. E não é que ele não saiu do lugar, tipo, não é que ele não comprou um carro, não comprou uma moto. Não, ele não saiu do lugar mesmo. Ele continua pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, não construiu nada. Você vai conversar com o cara, ele não tem nada pra conversar. Você vai conversar com a mina, tipo, ela não tem nada pra conversar. E é a vida medíocre de sempre. E assim, eu vou duvidar que a vida não deu uma oportunidade para essa pessoa aprender a amadurecer? Claro que não, óbvio que deu. Não é possível que ela não tenha passado por alguma coisa que tenha dado para ela uma diretriz diferente ou algo diferente. E eu tive também esse momento com minha mãe, assim, esse momento de ruptura, né? Porque isso que você tá escrevendo com seu filho é eu com minha mãe, melhores amigos para sempre, de contar tudo, de saber tudo. É por isso que eu falo que eu tenho mais facilidade de conversar com mulher por causa disso. Minha mãe sempre foi assim, carne e unha e tal, de trocar muita ideia com ela, de saber do que se passava, de entender ela pelo olhar. Minha mãe sempre foi assim, até que chegou um momento onde eu percebi que a nossa relação, ela, sei lá, ficou afetada, sabe? A minha relação eu e minha mãe virou tipo uma relação de necessidade. Tipo, a gente vai trocar ideia quando o gás acabar. A gente vai trocar ideia quando, sei lá. E assim, e eu entendo que ela tem outras pessoas que ela precisa dar mais atenção. Tem uma irmãzinha de 3 anos, né? Eu acho que eu te falei, né? Tem uma irmãzinha de 3 anos. Que ela significa, tipo, tudo pra gente, né? Porque minha mãe, ela passou por uma situação gravíssima, tipo, eu não vou saber descrever o termo médico da parada. Uma coisa no útero. Eu acho que isso é minha. Mas alguma infecção no útero e ela ficou muito triste, ela chorava e tal, porque poderia virar câncer, né? Então a gente ficou muito triste e tal. E aí veio a Júlia, né?
que ela simboliza meio que a cura da minha mãe, né? Assim. Sim. Então, e a minha mãe já tinha perdido 2 bebês antes, né, da Júlia. Ela perdeu um, ela já tava com 2 ou 3 meses, tipo, a gente chorou pra caramba. Barra. Foi uma barra, nossa, que foi antes do meu irmão, eu acredito. Não, foi depois do meu irmão, do Rafael. E antes do Rafael nascer, ela já tinha perdido também, que foi um aborto espontâneo, né, que ela teve. Então, ela já desde nova, ela já tinha esse problema já de útero. E a Júlia, ela simbolizou a cura da minha mãe, assim. Então, e eu entendi que, tipo, tem meu padrasto, que ele é um cara muito difícil de lidar, então ele exige toda a atenção dela. Sim. Pra ele, tem o meu irmão, que já é um adolescente quase homem, cara, tem 13 anos, não, tem 15 anos. E tem a minha irmãzinha de 13 anos, que, tipo, é ela que precisa mesmo. Demanda muito, né? Demanda muito. E eu entendi esse processo, tá ligado? Tipo, eu entendi, a minha avó que cobra muito, né? Eu moro com minha avó, que é a mãe dela. E ela, pô, tu não fala com a tua mãe? Pô, não é que eu não falo com a minha mãe no sentido de que a gente se odeia, não, é porque a gente tá vivendo coisas diferentes, sabe? E às vezes... tem gente que não entende isso, né? Tem gente que acha que pelo fato de ser pai e mãe, você tem que estar toda hora falando, você tem que estar toda hora trocando. E eu entendo muito esse lado dela. Mas, cara, muito legal saber que, tipo, você tá passando pro seu filho algo que você não pode ter, né? Sim. É aquela... Esse negócio, esse lance de aprendizado é uma coisa muito... Você tem 2 caminhos. Ou você aprende na dor ou no amor, é sempre dessa forma. E você tem 2 caminhos. Eu acho que você pode pegar o que você passou e usar isso como espelho, ou você pode pegar o que você passou e fazer o oposto. Eu vejo a maioria das pessoas hoje fazendo exatamente a mesma coisa que elas passaram. Elas pegam aquilo de exemplo, de você é meu pai, você é minha mãe, então eu vi isso, vou fazer que tá certo. E poucas pessoas pegam o que elas passaram como um ensinamento e, pô, vou fazer diferente, não vou pegar isso e transformar a minha vida. Eu, desde pequena, eu penso, eu não posso ser meu pai e minha mãe, de jeito nenhum. Eu não posso ser igual a nenhum dos dois. E foi engraçado que você comentou que da sua mãe falando, né, que você você é seu pai. Eu cresci ouvindo da família da minha mãe e da minha mãe que eu seria igual e que eu era explosiva e que eu teria os mesmos problemas e que eu teria os mesmos vícios. E as pessoas falam coisas pra gente que elas não têm noção do peso do que elas estão falando, do que aquilo vai fazer na sua vida. Então, eu também cresci nesse ambiente e também acho que foi o que me ajudou a... Cara, eu não sou o que vocês estão falando e vou fazer o oposto do que vocês estão falando, mas não para surpreender vocês, para me superar. A minha briga é comigo mesma. Eu não ligo real hoje. Hoje eu consigo falar que eu não ligo pro que falam, pensam ou desenham da Juliana. Então a briga é entre eu e eu mesma que, cara, você não pode ser assim, então você precisa mudar. E com ele é a mesma coisa. Eu acho que eu sempre falei, o que eu falo pra ele é não seja. Acho que desde quando ele começou a entender as coisas, eu falo assim, só não seja um otário. Só não seja um idiota, porque eu não conseguiria lidar com isso. Você precisa ser uma pessoa do bem. Você precisa mostrar que tudo que eu passei, você entendeu. Que você não vai precisar passar. Você não precisa passar pelo que eu passei para você ser bom. Então eu brinco muito com ele. Às vezes a gente vê alguma coisa e fala assim, não seja assim. Só não seja desse jeito. E eu hoje, é lógico, eu tenho muito medo de como as coisas podem ser. Ele ainda é muito novo, mas acredito que caráter a gente já mostra alguns traços desde sempre e não acho que eu vá me surpreender muito, mas a gente não pode falar, a gente não pode afirmar nada, porque ele pode escolher um caminho totalmente diferente. Só que a minha parte eu fiz, que foi mostrar pra ele que tem espaço pra você não ser um idiota, sabe? Sim. Eu ouvi recentemente um dos meus grandes ídolos, né? Uma das minhas grandes ídolos na comunicação é a Marília Gabriela. Eu cresci ouvindo ela e eu fiquei muito feliz quando eu vi que ela voltou. Ela voltou agora ela entrevistou a Boca Rosa.
E eu, no papo delas, né, elas falaram que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, eu ouvindo você falar agora, eu tô percebendo que muito dessa culpa que uma mãe carrega, você tá exterminando, né? Você tá jogando fora porque você tá fazendo o seu papel. Sim. Durante um tempo, assim, quando eles são... Você acha que você é responsável por tudo. Você... Tem um momento que você acha que você não sabe fazer mais nada além de ser mãe. Você só é mãe. Você é reconhecida por ser mãe, você precisa fazer um bom papel. Até eu entender que ele vai fazer o que ele quiser fazer, eu só preciso dar bons exemplos. Eu fiz o que eu queria fazer. Não adiantou ninguém falar. Sim. Então, ele vai ser o que ele achar que ele precisa ser, o que ele entender dos problemas dele. E ele não vai ser pra mim, né? Ele vai seguir a vida dele. Ele pode virar as costas, ele pode não conversar mais comigo, ou a gente pode ser grandes amigos. Então, sim. Eu tô começando a entender e a desvincular isso agora, porque eu sei que ele vai viver a vida dele e eu preciso viver a minha. E o meu papel, eu preciso fazer o melhor papel possível, mas se ele quiser escolher um outro caminho, não cabe a mim, a decisão é dele, sabe? Volta para aquilo que a gente estava falando, né? Sobre o lance do pai, que a culpa não tá com a gente, né? Tá com... Exatamente. Eu não posso carregar a culpa do meu pai, não foi eu que errei como pai, assim. Posso errar futuramente, posso cometer o mesmo erro do meu pai, apesar de que eu vou me decepcionar muito comigo mesmo se eu fizer isso. Sim. Mas, assim, a gente tá sujeito a errar e às vezes errar sem ter o controle das coisas. E eu acho que também tem um outro fator aí que você falou no meio de tudo isso, né? Que eu até postei hoje no Twitter, que existem algumas frases que me irritam e uma delas ninguém tem amigo. Essa frase me irrita muito, porque dá a impressão de que todas as pessoas que te fuderam, né? Que se passaram pela tua vida, que não foram legal, elas tem um domínio sobre você. Ou seja, ela em algum momento se apresentou como seu amigo, então você nunca mais vai ter amigo, porque aquela pessoa representa o que é ser amigo. E não é por aí, né? Não é por aí. E assim, eu entendo que faz parte também do nosso aprendizado como pessoa, e foi até uma parada que eu fiz agora recentemente, eu vou contar essa história porque é engraçada, que a gente tava no bar, né? A gente tava normal, né? Eu ir pro bar, né, Gil? Todo dia? Foi ontem? A gente tava no bar esse final de semana e aí, tipo, já tava no finalzinho já era 00:30 pra 1h já, o bar fechou 1h. Cara, e eu tava já com sono, porque eu sou velho, né? Tipo, chega uma hora que eu bebo e fico com sono. Eu sou o tipo de bebo que dorme. Que dorme. E aí o pessoal tava conversando ali um pouco porque eu não tava mais ligado, aí eu peguei, tipo, levantei. Simplesmente levantei da mesa, procurei um mototáxi, peguei o mototáxi, subi e deixei até o capacete lá. Vou embora. Deixei até o capacete lá, que eu fui de carona, né? Fui embora, pô. Aí cheguei em casa, dormi, só vinha ver as mensagens no outro dia, todo mundo, pô, você saiu, você deixou a gente lá e tal. O que aconteceu? Você tá bem? E aí, pô, o que eu quero dizer com isso, né? Que, tipo, às vezes você só tem que se levantar e ir embora, pô. Entende? Às vezes você não precisa ficar, gente, desculpa aí, mas eu tô me retirando, tá? Pô, não precisa dessa cerimônia. Não precisa dessa cerimônia de dizer, opa, tô indo embora. Porque, tipo, no fim das contas, ninguém se feriu, não machuquei ninguém. Todo mundo pagou a sua conta e foi embora também. A vida seguiu, sabe? Não é sua responsabilidade. Exato, e eu percebo que muitas vezes a gente tem medo de machucar, tem medo de ferir, o que vão pensar de mim se eu fizer tal coisa, o que vão dizer de mim, e eu acho muito, e é por isso que eu falo que eu gosto de pessoas autênticas por causa disso. Eu prefiro muito mais que você chegue na minha cara e fale, Jonathan, não vai dar, do que você dizer, Jonathan, beleza, e chegar na hora você não tá lá. Sim. Sabe? Não poder contar com a pessoa. Exato, é muito melhor saber que você não tá interessado na parte, Jonathan, não gostei dessa ideia, não vou, né? Porque várias pessoas que eu convidei também pro podcast falaram que não. Algumas até entendi porque era questão contratual, por exemplo, jornalista da Globo. Eu chamei para participar, e tal. E eu até entendi, pô, o cara falar, do que aquele cara que fala, pô, vamos, quando? E aí o cara nunca tem um dia livre pra gente.
sabe? E aí tem que ficar no pé do cara, algo que eu odeio, velho, tipo, incomodar as pessoas. Eu tenho que ficar lá, e aí, vamos marcar pra tal dia, pra tal... Então, é outra coisa que eu aprendi também na minha vida e tô aprendendo aos poucos também. Pô, não tá gostando? Vai embora, pô. Né? A gente demora pra entender isso. Demora. A gente demora. Eu tento ser, nossa, não tô nem aí, saio dos lugares em que eu não sou bem-vinda. Só que eu já fui a Juliana que insistia em lugares que eu não cabia. Eu já fui a Juliana que fiquei em ambientes completamente destrutivos para Juliana, dei chance e convivi com pessoas que agrediam quem eu era, de ideia, de perspectiva, de tudo. É aquela velha história. Não fala que você não vai passar, não fala que você não vai aceitar, porque você passa. Você passa, você aprende muita coisa, mas você ainda comete erros, que foi até o que eu falei. Eu achei que eu tivesse aprendido tudo. Eu achei que nossa, olha a infância que eu tive, não vou passar por isso de novo. Você passa. Você passa, você se vê em situações que você não sabe sair. Hoje eu sei sair. Eu consegui sair. Eu consegui sair de situações em que eu via minha mãe. Eu falei, pera, eu tô passando por coisas que eu prometi pra mim que eu não ia passar, mas você passa. Você insiste em pessoas, você conhece pessoas que... É o que você falou, no primeiro momento são de um jeito, no segundo momento são outro. O ser humano, ele é indecifrável. Você acha que você conhece e ele pode virar de um jeito que não era o que você pensava. Então, hoje eu tomo essa questão até de ser autêntica, quando eu falo que afastou as pessoas, realmente afastou. Eu não tenho, assim, um vínculo forte hoje. Eu tenho e assim, cara, todo dia eu tenho um vínculo e tenho algumas pessoas do bem ali comigo, mas são pouquíssimas pessoas, não são 5 pessoas, são... de contar minha vida. Primeiro que eu aprendi que você não deve contar tudo da sua vida pra ninguém. Eu sou muito mais na minha. Se tá dando certo, você guarda. Se não tá dando certo, você guarda também. E eu não gosto muito de espectadores. Eu não acho que as pessoas olhando para aquilo que você vai fazer dá certo, sabe? E a questão de... Eu me tornei muito seletiva a ponto de... Eu até escuto sempre, cara, você é 880. Ou você era muito trouxa e todo mundo te ferrava, ou você não quer contato com ninguém porque você desistiu. Não é que eu desisti, mas eu penso 1000 vezes hoje antes de colocar uma pessoa no meu ambiente, na minha vida, na vida do meu filho. Eu acho que você tem que... Você tem que ser muito foda, a sua conversa não pode ser uma conversa vazia. Você não pode ter ideais diferentes do meu. Se você é uma pessoa que não pensa no bem do outro, não tem espaço. Não dá pra gente conviver. Então, essa questão das pessoas e da autenticidade me trouxe... Às vezes não é bem... Às vezes é bom você ficar sozinha nesse sentido, porque você dá menos chance para as coisas ruins acontecerem. Mas eu também entendo que talvez eu possa estar perdendo coisas boas. Mas eu prefiro perder as coisas boas do que passar pelas ruins. Então foi... Mas é o risco, né? Você corre. É um risco. Você corre riscos e eu acho que das últimas experiências que eu tive, realmente foram experiências eu me dou muito. O que você... Eu também. Que você precisar, cara, a hora que você precisar, eu vou estar ali e eu vou querer... Não, vamos fazer isso, vamos atrás. Só que vai chegar um momento que... Não é que a gente não espera em troca. A gente não quer que façam isso pela gente, mas não vão fazer. Não vão fazer. E você acha que você pode contar com aquela pessoa e não pode. E aí foi quando eu comecei a ficar uma coisa mais restrita. Se você gosta.
Eu tento não me doar 100% hoje, porque a queda é grande. A queda é muito grande e nem sempre você tá apostando em alguém que vai te amparar na queda, você vai ter que curar o machucado ali sozinha. Então é mais por isso que eu dei que a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo e a gente pega desse aprendizado e faz o melhor possível. Eu não vou falar que hoje, se alguém que eu passei por alguma coisa negativa me procura e pede ajuda, eu provavelmente vou ajudar, porque é meu, faz parte de quem você é, né? Faz parte de quem eu sou, eu entendi isso, eu entendi que isso não é ser besta, não é ser trouxa, eu entendi que eu vou continuar sendo a Juliana independente do que você me fez. Eu só não vou te colocar na minha vida. Cara, eu entendo muito bem o que é isso. Na medida que você tava falando, tava passando um filme na minha cabeça. Porque eu tive relações... Cara, e não faz muito tempo, né? Eu tô morando com minha avó faz pouco tempo. Na verdade, o tempo que eu tô na empresa é o tempo que eu tô morando aqui com a avó. Que ela me sugeriu essa oferta, né? Meu filho, por que você não vem morar aqui? Eu pagava aluguel. No meu antigo trampo tava foda. Eu acho que eu nunca te contei isso, mas depois eu te conto em off o que aconteceu lá. Também não é segredo, mas se eu contar, a história vai longa. Não, beleza. E assim, e aí eu ficava relutando, né? Caramba, eu já sou independente, entre aspas, já pago minhas contas, eu vou voltar pra casa da minha avó e tal. Mas aí depois eu percebi, cara, tô me sentindo muito só aqui. E eu passei por um período muito foda da minha vida, né? Em 2020, eu perdi meu melhor amigo num acidente de moto, foi foda, tipo assim, eu quase entro em depressão, entrei porque minha mãe e meu vizinho, né, que também hoje é meu melhor amigo, né, o Giovanni, ele é um parceiraço, ele é um tipo de cara que ele fala pouco, ele não sabe falar, assim, ele só estudou até a 8ª série, então, tipo, ele não tem o ensino médio e tal, mas, cara, pensa num ouvinte, sabe? Pensa num cara que, tipo, melhor qualidade possível. Exato. Ele vai sentar com você, ele vai te ouvir e ele vai estar ali. Você não precisa falar nada, né? Ele vai estar ali sem julgamento nenhum e ele sempre foi esse cara. Sempre foi esse cara. Ele me ajudou muito também nesse período. E aí eu fui morar sozinho, né? Eu vou tentar resumir a história. Eu fui morar sozinho porque eu não aguentava mais ficar naquela casa, que tudo lembrava ele, tudo. Ele trabalhava próximo da minha casa. Então, quando ele sempre quando ele ia trabalhar, ou eu tava no intervalo do trabalho, eu ia bater, ele passava lá e deitava lá no chão para descansar, na sala de casa. Então, tipo, toda a minha casa lembrava ele, a rua da minha casa lembrava ele. E eu precisei sair e fiquei só, tipo, de 2020 até início de 2022, eu morei sozinho. E durante esse período eu soube o que era ficar só, assim. Não só no sentido de não ter amigos, mas só no sentido, tipo, de estar só à noite, e olhar pro teto e não ter ninguém, e levantar pra ir no banheiro e só tá você. E é o lance de... Eu não gosto desse termo, eu acho esse termo piegas, chulo e ruim, mas eu vou usar. Mas, tipo, é ter a própria companhia. Enfim, pô, faltou o gás, e, pô, pegar minha economia e pagar... Eu precisei ter esse período, saca? Mais que veio de uma experiência péssima e que eu não desejo pra ninguém. Perder o melhor amigo é uma coisa terrível. Porque, primeiramente, você nunca imagina que essa pessoa vai morrer, porque é o cara que tem a sua idade e é o cara que tá no auge da vida, né? Ele tinha uma filhinha também, que é pior ainda. Pô, e segundo, não é natural, né? O mais natural é que pessoas mais velhas morram do que pessoas que têm a sua idade. Então, tipo, é muito foda. É por isso que eu falo que é difícil assemelhar, sabe? É difícil, é uma coisa terrível. E aí, cara, eu tenho uma amiga, né? Que a gente é amigo no mesmo período de tempo que eu sou amigo do Giovanni, né? A gente tem 10 anos de amizade, desde 2012. E essa minha amiga, eu já dei muita chance pra ela, cara. Muitas chances pra ela, tipo... E ela cometendo os mesmos erros, né? Qual é o erro dela? Ela começa a namorar, ela se afasta de mim. Quer dizer, Esse é o erro dela. Cara, isso é o que mais me irrita, é você mudar quem você é. Mano, isso não dá. E, cara, e assim, eu perdoei ela muitas vezes, né? E até que chegou a última vez que a gente voltou a se falar. E ela pegou e falou que me amava. E eu falei pra ela que amava ela também. E aí ela pegou e falou assim...
pô, eu sabia que você não tinha deixado de me amar. Eu falei, cara, pior que não. O amor, ele continua intacto. O que mudou foi a relação. Sim. Então, assim, no fim das contas, beleza, cara, se eu te ajudar. Beleza, se eu falar que te amo. Beleza, mas e a nossa relação, que é o mais importante? Né? Você perdeu. Você perdeu. Tipo assim, você vai querer sair, pô, vou chamar o Jonathan pra sair comigo. Eu não vou. Sim. Eu não vou estar ali, tipo, quando você precisar de alguma coisa, tipo, o lance da confiança, né? Que é outra parada foda. Uma pessoa que você pode confiar pra se abrir, pra falar, pô, Jonathan, tô passando por isso e tal. Eu não vou estar ali, saca? E eu não falo nem eu, só no sentido, tipo, eu, Jonathan, mas assim, o seu amigo, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você gosta e tal. Porque Exato. O que eu acho, e o que eu aprendi também, e amigos homens também, né? Tem um amigo também que fez a mesma coisa, tipo, deixou que a mulher dominasse ele, se afastou de mim e tal. Isso é terrível, porque assim, a gente gosta das pessoas e a gente não consegue, e a mesma coisa de você, eu não consigo ser outra pessoa, eu não consigo, tipo, dar 50% de mim. Sabe? Ou eu sou teu amigo por inteiro ou eu não sou, cara. Tipo, ou a gente tá junto, e eu gosto de estar junto, do tipo, de fazer churrasco, de visitar a casa, de sair pra rolê, tipo, de dar bronca quando o cara erra. Eu sou completo, eu sou o bagulho completo. Eu encho o saco, fico cantando musiquinhas daquele aqui, sabe? E também sou o cara que cobra, entendeu? Que fala, pô, mano, você pisou na bola, você falou uma parada que tá errada, você foi homofóbico agora. Eu sou esse cara chato do rolê. Mas eu sou ali, eu tô ali, parceiro. Então eu acho que quando você perde isso, né? Quando você perde esse amigo, quando você perde essa confiança, pô, eu acho que você perde um pouco de você, porque é um papo bem filosófico, né? Mas muito do que a gente foi pessoas ao nosso redor, da nossa vida, que construíram pra gente, né? Que deram base pra gente, né? Exatamente, é o que você aprendeu com todo mundo que você conheceu. Eu também acredito muito nisso. Eu acredito que não existe coisa mais preciosa que o conhecimento, assim. Você pode fazer quantas faculdades você quiser, você pode estudar o quanto você quiser, você vai aprender com as pessoas. Você vai aprender com quem estiver do seu lado, com uma pessoa que você conversar aleatório. Você pode conversar com uma pessoa uma única vez, você vai aprender. Então, isso eu acho a base de tudo para você ser uma pessoa foda, é você saber ouvir e aprender com todo mundo que passar pela sua vida. Isso é uma das qualidades que você falou do Giovanni. Eu acho que você saber ouvir genuinamente alguém, você não precisa. O resto é pequeno, porque o que a gente está acostumado, que é eu repudio, você fala uma coisa, a pessoa já tem outra coisa para falar, ela passou pela mesma coisa que você. Ela sempre tem uma resposta para dar pronta, exatamente, né? Nossa, eu também. E, cara, não te ouviu. A pessoa não te escuta de verdade, porque ela não tem interesse. Então, o que você falou é a base de tudo. Você aprender com as pessoas que passam pela sua vida, de todas as maneiras. E a amizade, vendo você falar, e é uma coisa que eu acredito que eu levo pra mim. Eu vejo a amizade como base pra tudo. Não existe nenhum outro relacionamento sem amizade. Pra mim, é o relacionamento mais importante. Você ter uma amizade genuína, alguém que você consiga ser você mesmo, e essa pessoa consiga ser ela mesma, não tem como explicar. É surreal. Você conseguir falar de uma pessoa da forma como você falou do Giovanni. Eu entendi o que era amizade quando eu fui falar do meu amigo como... Sim. E deu aquele negócio, aquela, tipo, você vai falar da pessoa, seu olho enche de água de orgulho de você falar daquela pessoa. Quando eu entendi esse sentimento, cara, e o que você falou agora, essa dor de perder um amigo, eu passei por isso, eu passei por uma situação muito similar muito cedo. Eu tinha um único melhor amigo, eu sempre fui muito excluída e ele também passava por situações extremamente desagradáveis com as outras crianças. A gente tinha 7 anos quando isso aconteceu. Ele também passou por um acidente dentro de casa e eu jamais imaginei que tudo talvez a parte boa é que eu era bem criança. Sim. Você não... É diferente de agora, né? Você assimilar as coisas. Mas ali, com 7 anos, eu vi o mundo desmoronar. De você ir pra escola e cadê?
meu porto seguro, a única pessoa que eu tinha. Então, eu tive esse contato com a perda muito cedo. Ao mesmo tempo que espiritualmente eu tentei entender, e tento entender até hoje, tento não cobrar coisas, né, do plano de Deus ou de qualquer outra pessoa, mas é uma dor que você nunca... Não tem, né? Não tem explicação. Não tem explicação. Eu tô nesse processo ainda, Ju. Não. Fez 2 anos agora em setembro e eu sou cristão, difícil, né? Eu sou apaixonado por Jesus, eu amo Deus acima de tudo. Mas de vez em quando eu ainda questiono ele, sabe? Assim, tipo, o motivo. E eu até cheguei a pedir perdão para Deus, porque em algum momento dessa dor, e assim, não faz parte do meu caráter, faz parte da dor. Sim. Né? Eu questionei ele porque tantas pessoas ruins, né? Pessoas que, ao meu ver, né? Porque eu sou muito justo, né? Mereciam morrer, estão vivas, né? E ele, que é um cara tão, tipo... a gente questiona mesmo. Trabalhador, tipo, dedicado. Não tem como ser evoluído ao ponto de não sentir. Não tem. Exato. Não tem. Exato. E isso me doeu muito, me correu muito. E dói, cara. Tipo, todo dia 20 de todo mês é a mesma dor. Não tem, assim, não tem pra onde correr muito. Eu perdi meu avô, era muito cedo. Foi a primeira perca que eu tive, né? Eu era criança e eu chorei muito, 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 muito. Porque meu avô, ele foi meu avô paterno, né? O pai do meu pai. Ele foi a grande, eu acho que única até agora, referência de pai que eu tive. De poder olhar pra ele. E foi ele, foi meu avô. Meu avô, tipo, dava tudo pra mim, tudo. Mas eu não tive muito contato com ele. Eu perdi ele muito cedo. Então, assim, com o meu avô foi mais o que eu não pude ter, né? Sim. Com ele. Os momentos que eu não pude ter com ele, do que o meu amigo foi diferente. Do que você viveu, Eu vivi com o meu amigo, tipo, 11 anos. De uma parada muito, muito foda. Então, foi muito difícil, assim. E depois disso, é por isso que eu falo, né? A vida tá aí, ó. O tempo todo te jogando coisas pra você aprender e crescer. Depois disso, eu percebi, né? Que eu precisava evoluir, amadurecer com isso. Não tem como eu... indo além, né? Se eu quiser transformar essa parada numa coisa mais metafísica, não pode ser... A morte dele não pode ser em vão pra mim, né? Sim. Não pode simbolizar só isso, né? Não pode ser só a dor. Exato, não pode ser só a dor. E foi a isso que eu me apeguei, né? Então eu tento ser o cara parceiro das pessoas o que ele pode ser pra mim, né? E tem um amigo meu que também é amigo dele há até mais tempo que eu, que é um amigo dele de infância, que, pô, eu senti, assim, e por muitas vezes eu tive que ser o cara forte pra poder dar apoio pra ele, porque eu senti que ele, tipo, tomou o caminho reverso, né, de mim. Ao invés de ele se tornar um cara mais apoiador e conselheiro, ele se tornou um cara mais retraído, tipo, só queria ficar com a família dele, ele não queria mais... E isso também ajudou a gente a ter mais a proximidade, porque eu só virei amigo dele por causa do meu amigo que faleceu. Sim. E eu falei, cara, olha só o que ele deixou nossa amizade, pô, vamos seguir isso aqui. E é o que a gente tem se apegado, né? É o que a gente se apega e tudo mais. E Ju, mudando um pouquinho, na verdade mudando radicalmente de assunto, e o Palmeiras? Cara, porque, assim, não tem o que falar, né? Por que eu vou perguntar? Porque o que eu pude perceber, e você me corrija se eu estiver errado, você não é, eu torço pro Palmeiras. Não, você é uma torcedora. Cara, eu sou... hoje, eu já fui mais, tipo... Deus no céu, Palmeiras na terra. Mas aí veio meu filho e aí você começa a balancear as coisas. Mas eu sou completamente viciada no meu time. Eu não sei o que é ser outra coisa. Eu sou palmeirense, nascida palmeirense, não tem outra explicação. É muito clichê, né, que o Mauro Betting fala isso e todo palmeirense fala... Palmeirense você nasce, não tem como explicar. Eu realmente, nos últimos anos, são anos muito felizes com o meu time. Não posso negar que eu tô bem realizada. Independente de... Eu acho que você só
perde oportunidades, que nem aconteceu com o Palmeiras, se você chegar lá e eu tenho muito essa visão, cara, perdeu pro melhor do mundo, beleza, só que chegou. Você só vai perder lá se você chegar. Então, acho que os últimos anos eu tô muito feliz com o meu time, mas eu costumo falar que, assim, todo time tem altos e baixos. Eu não sou muito iludida, eu sou aquela pessoa que fico, cara, não vai ganhar. Eu prefiro pensar que não vai ganhar e aí ganha, do que ser aquela, não, que o Palmeiras é foda, que não é assim, mas eu sou bem fanática pelo meu time. É difícil porque meu filho é santista. Nossa, mas por quê? Como? Exato. Não se explica também, só a pouca assim, eu tentei influenciar, mas isso você não tem. Eu acho que, cara, existem pessoas que foram influenciadas e escolheram o time delas, mas acho que a grande maioria sentiu o time. Então, ele teve todas as influências possíveis para ser palmeirense, mas o pai dele é santista. Eles não são melhores amigos, mas o pouco de influência que o pai dele teve, ele virou santista. E ele é santista da era Neymar, né? Então ele pegou o Santos em boa fase, por mais que ele não seja fã do Neymar, ele teve uma boa fase. E ele é santista, pra minha tristeza, mas é melhor do que qualquer outro time, que ia ser bem pior pra mim. Mas cara, o Palmeiras é inexplicável. Eu não perco o jogo. Na verdade, assim, eu sou muito fã de futebol no geral, né? Então, às vezes eu assisto jogos aleatórios. E ser mãe de menino fez com que eu me aprofundasse mais. Eu sempre gostei muito de esporte, de todos, mas futebol, basquete, que são as duas coisas que eu sou viciada. Futebol, basquete e Fórmula 1 são as 3 coisas que eu sou viciada. Nossa, Ju, deu match. Futebol, basquete, Fórmula 1. Fórmula 1, eu preciso confessar que isso vem lá da família do meu pai. A gente morava perto do Autódromo de Interlagos, então a gente vivia Fórmula 1. Então eu cresci naquilo ali. Cara, vai ter corrida e a gente acordava de madrugada, e é isso eu trouxe pra minha vida. O Júlio César, que é meu filho, ele, graças a Deus, ele tem os mesmos gostos e a gente só torce pra times diferentes em tudo. Só não em futebol europeu, que aí a gente torce pro mesmo time. Mas o restante a gente torce pra times diferentes. E eu não perco o jogo. Eu choro. Se o Palmeiras perde, se for decisão, pênalti, acabou. Eu choro todas as cobranças. Caramba. Eu fico extremamente nervosa. Eu era muito mais eu ia para estádio e tal. Aí você acaba dando um tempo, porque as suas prioridades mudam. Mas futebol é uma coisa assim que eu costumo falar que não é só futebol, né? Você vê esse amor, o que o futebol transforma, são coisas incríveis. Qual é o seu time na Europa? Você só tem um? Real Madrid. Nossa, que não triste. Não tem como, cara. Não tem como. Eu tenho muito... Durante um tempo onde o Cristiano Ronaldo jogasse, eu torcia. Mas Real. Mas sempre foi. O time... É o time que fez o olho brilhar, né? Não tem como. Eu vi coisas incríveis com esse time, então é o Real. Eu não sei porque às vezes eu fico me perguntando, cara, por que eu não sou Real também? Porque, também não sei. Mas, na verdade, eu sei. O Ronaldinho Gaúcho, o nome do cara. Então. O Ronaldinho Gaúcho, ele foi o grande responsável por me fazer virar Barcelona. Não entendo. E é de uma época onde eu não tinha essa noção porque eu era criança, né? Mas falavam que o Barcelona só é o que é hoje, depois do Ronaldinho Gaúcho, porque antes não tinha tanta expressão na Europa e tal. Eu confesso que eu não lembro, confesso que eu não sei. Eu sei que Maradona passou por lá, eu sei que Romário passou por lá, mas... mas o que ele fez é coisa de outro mundo, né? Cara, eu sinto muita saudade. Assim, saudade é a palavra, tipo...
de ver ele fazendo um gol, indo lá pra bandeirinha de escanteio e sambar. Nossa, aquilo ali era genial, mais do que até o gol. Eu vivi essa fase, assim, por mais que eu não seja... Cara, eu admiro o futebol dele, mas é lógico, sei lá, eu não sei te falar o motivo. O cara é foda, o que ele fez é foda, mas eu vivi muito mais olhando, observando e idolatrando o Ronaldo. Então, por mais que eu não tenha tido o Ronaldinho como um ídolo, o que ele fez não tem muita explicação, É de outro mundo, cara, tipo, e ele sambava, e hoje, pô, é foda, né, que o mundo tenha ficado muito chato, né, tipo, o Vinícius Júnior hoje tem que justificar o motivo da dancinha dele, e eu falar, caramba, o Ronaldinho Gaúcho era isso, pô, e olha só, o que é mais irônico, é no mesmo país, Espanha. Como as coisas não é que o Ronaldinho Gaúcho fazia isso num país de menos expressão, onde o futebol não era... Não, cara, ele fazia isso e, pô, não sei. E é triste, tipo, ver que o pessoal se incomoda hoje em dia por causa da dança. Levantaram até hashtag, né, pra apoiar ele, baila. Teve muito... muita gente se posicionou com isso, né? Mas é complicado porque o número de pessoas que se posicionam, tristemente, é menor do que o número de pessoas que negativam uma ação, né? Exato. Tristemente. E aí, tipo, na Itália, eu sou o cara que rima contra a maré. Na Itália, você pegou aquele período do Milan e Inter, né? Que o Milan era um timaço, o Inter era um timaço. Tinha Adriano, tinha... Peguei, mas é doido que na Itália eu sou o oposto de tudo. Você torce pra que time na Itália? Roma. Eu torço pra Fiorentina. Por causa do uniforme. Roma eu peguei... Tem um motivo, né? Pra Roma, por causa de quem? Por causa de quem? Francesco Totti. Totti é incrível. Totti é Totti. Francesco Totti. Eu vi algumas... o bom de ter 33 anos é que eu vi muita gente boa jogar, cara. Muita gente boa. E a sorte de gostar de futebol desde pequena é isso. É ter parado na frente de uma televisão com 5, 6 anos e acompanhar esses caras. Porque senão eu só ia de conhecer de vídeo também, se eu não tivesse esse gosto, sabe? Sim. E na Fórmula 1, você cresceu vendo quem? Cresci vendo... Eu peguei uma fase ali do... Minha avó, por parte de pai, é corintiana e viciada no Senna. Então eu peguei essa fase da família, bandeira e nome dele em tudo. Mas de acompanhar mesmo e ver coisas incríveis e inexplicáveis foi o Schumacher. Vi coisas assim, você duvidava do que o cara fazia. E, óbvio, hoje não tem Existem outros, mas com o que ele expressa, o Hamilton Ele é o cara que consegue... Ele engloba tudo. Ele é perfeito no que ele faz e como ser humano, sabe? Os ideais dele batem com tudo que todo mundo deveria ter. Então, parece muito com Senna nesse sentido, né? De posicionamento. Tem uma expressão, se posiciona e não tem medo. E eu acho que se todo mundo, com o poder que ele tem de influência, se posicionasse, as coisas seriam mais fáceis, né? Seriam bem mais fáceis, mas a gente não tem posicionamentos só positivos, tem muita gente que se posiciona negativamente, mas o que ele faz o que ele pega do poder dele e transforma esse poder é inexplicável. Eu acho que ele é o esportista que eu falo hoje, completo. Eu sou muito fã do Hamilton, muito. Eu cresci é muito foda. Schumacher também, eu acho que o Schumacher tem uma... Schumacher, e para falar de pilotos brasileiros, né? O Barrichello e o Massa também tem grande influência, tipo, na minha vida. 2007, 2008 com o Banto também. Cara, mas assim,
E eu fico muito puto também, porque tem uma geração, e eu entendo, né? Tipo, por exemplo, meu tio tem 50 e poucos anos, não, 40 e poucos anos, vai fazer 50, sei lá. Ele fala, mas a Fórmula 1 não é como é que era antigamente. Eu entendo que ele pegou a época do Senna, então, tipo assim, mas porra, ver o Hamilton correr e dizer que, pô, a Fórmula 1 acabou. O cara é genial, gente. O Hamilton é genial. E não tem como, velho, tipo... Não dá, por mais que o tempo muda, mas o esportista muda, o esporte muda, mas tem mágica no que ele faz, é diferente você ver o cara correr. Exatamente, e é isso que me irrita também quando eu vejo anti-Fórmula 1 falar que é mérito do carro, né? Pô... Não é tão simples. Se tiver um carro bom... Qualquer piloto consegue ser o Hamilton, porra. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Tem a expressividade dele, o que ele representa hoje é mais que um carro, gente. Tá maluco. Exatamente. E no basquete? Você começou... Cara, o basquete é uma doideira. Eu tava até falando disso esses dias com um amigo meu. Eu tava puxando porque que eu gosto, né? Porque que eu paro para assistir os jogos e eu cresci na fase Michael Jordan, né? Então, cresci na fase Chicago Bulls e tipo, a minha infância foi Space Jam, então acho que era natural você vivenciar o basquete. E por ter tido uma infância privilegiada, né? Eu estudava eu fazia todos os esportes. A minha mãe não me queria em casa, então ela me colocava em tudo. Você vai jogar tudo. Então eu aprendi a gostar de todos os esportes e eu peguei essa fase. Hoje, eu gosto de assistir tudo, sem exceção. Todos os jogos que passarem eu vou assistir, porque eu acho que tem jogadores fodas em cada um dos times. É muito doido, porque você tá torcendo para um time e aí você vem um outro cara do outro que é uma estrela, um cara foda, e você torce pela cesta daquele cara que tá jogando contra o time que você tá olhando, sabe? Então, no último campeonato eu acompanhei mais o Celtics do que qualquer outro time, mas admirando as jogadas do Curry loucamente. Meu filho torce pro Warriors, mas ele costuma dizer que ele torce pro Curry. Então, eu entendo ele, porque só que eu acho que eu criei um pouco mais de empatia ali pelo Celtics por causa do Tatum, do Brown, então... Da hora. Mas em contrapartida, você assiste outros caras e você torce pelo cara. Então é muito... Cara, NBA é um bagulho doido. É um bagulho muito doido. E eu falo, todo ano eu brinco, né? Eu falo pra galera, quando começa a temporada, eu falo adeus futebol. Porque é o período que eu fico louco por aquilo ali e consumo tudo. E é aquilo que a gente falou, né? Eu sou um cara que entra de cabeça nas paradas, eu não consigo, entrar de metade. Então eu escuto podcast sobre NBA, eu vejo vídeos sobre NBA. E você respira NBA, né? Eu respiro a parada. Só que, cara, eu vou te falar, esse ano, Ju, é um ano diferente. Porque esse ano é ano de Copa. Aí... Então, por exemplo, além do São Paulo, né, que é o meu primeiro time de coração, eu torço para times da Europa também, como o Barcelona, a Fiorentina e o Everton. São 3 times que eu torço. E assim, eu tô assistindo quando dá os jogos do time, mas, cara, não tá como ano passado, por exemplo. Né, que teve aquele negócio, nossa, a NBA... Eu só tô pensando na Copa, velho. É tanto que, pô, pra ser bem sincero, já tá com 2 dias que a NBA começou, né? Hoje que a gente tá gravando. 2 semanas. O primeiro jogo foi semana passada, na terça. Foi por aí, verdade. E, cara, eu não assisti nenhum jogo do Lakers ainda. É o time que eu torço, né? Eles jogaram o jogo de estreia pra entrega dos troféus foi Warriors e Lakers. E, cara, eu não tô acompanhando, assim, não tô assistindo, porque eu só tô... E aí o cara pode pensar, pô, Jonathan, mas isso é muito babaquice, porque a Copa nem começou. Verdade, a Copa nem começou, mas, cara, eu não vou conseguir, Você não vai conseguir focar.
Eu não vou conseguir começar a focar na NBA, porque vai parar tudo pra Copa. Entendi, sabe? Então eu entendi. só tô focando tudo na Copa já desde já. Eu já tô vivendo a Copa desde já. Eu já falei pra todo mundo aqui, ó. Todos os jogos do Brasil vai ter churrasco. Caramba, meu, nem pra eu nem pra eu morar no Acre agora, cara. Cara, vai ter churrasco, porque... E aí já é a pergunta que eu ia te fazer, né? Como é que é a tua relação com a Copa? Você é louca também por Copa? Não, eu não... Eu perdi o amor pela seleção brasileira, acho que... Mais uma. Cara, é coincidência, juro que é coincidência. A gente, tipo, não somos pessoas que se conhecem há tanto tempo, mas é pura coincidência. Só que eu tive muita influência, a pessoa que... O meu espelho de vida sempre foi meu avô, então meu avô veio pequenininho, escondido num navio, meu avô é português, então veio de Portugal escondido no navio, e ele trouxe essa paixão que foi a seleção portuguesa pra minha vida. Então, eu acompanhava muito, vi uma seleção brasileira incrível, mas confesso que depois dessa seleção brasileira que nunca mais teve igual, eu perdi um pouco aquele amor pelo futebol que eles apresentavam na seleção, e nasceu esse amor da seleção portuguesa. Eu não sei te dizer como vai ser esse ano, meu coração bate pela seleção portuguesa loucamente, mas eu não, diferente dos outros anos, eu acho que eu não torceria contra. Não vou torcer contra a seleção brasileira, por mais eu acho que torcer contra já é canalice. Não vou torcer contra, não, porque eu quero ver de novo o que eu senti quando eu era mais nova, sabe? Eu quero ver uma seleção que faça meu coração, caramba, que seleção, que jogo, que é o que a seleção portuguesa consegue fazer eu sentir. Então, eu tô muito de coração aberto pra Copa. Coisa que eu não tava nos outros anos, sabe? Que bom, pelo menos isso. Sim, o coração tá aberto, tá tranquilo, espero que eles consigam alcançar os objetivos deles, mas confesso que a seleção portuguesa é a que faz meu coração bater mais forte. Cara, assim, óbvio que eu sou muito, sei lá, desculpa usar esse termo, mas eu sou muito putinha da seleção brasileira. Tipo assim, eu sou muito apaixonado pela seleção brasileira. Talvez possa ser porque eu nunca tenha vivido o que vocês viveram, né? Tipo, um título de Copa do Mundo. 2002 eu era muito criança e assim, não lembro. Por mais que tem pessoas da minha idade que lembram, mas eu não lembro. Eu dormia muito cedo, então, sei lá. Eu não lembro. Então, não posso dizer que eu vivi. Sim. Eu vivi 2006 e eu chorei pra caramba com aquele gol do Henrique. Eu imagino. Pacas, 2010 eu também chorei, 2014 eu não achei. 2014 foi esse ano aí, tipo, o ano que vocês, tipo, estavam desapegados da seleção, eu acho que 2014 pra mim foi esse ano. Foi um ano onde eu não assisti futebol. 2014, se você me perguntar, de 2012, não, 2013, de 2013 até 2016 ali, pra mim não existiu futebol nesse período. Sim. Não sei quem jogava Apagou. Eu não sei quem jogava, tipo, em nada, eu não sei de nada. É tanto que, pô, a Sul-Americana que o São Paulo ganhou em 2012, primeiramente que morava na zona rural, então lá não tinha energia elétrica. Então eu só via pelo rádio. Então eu não vivi, tipo, o título do Lucas lá, do Lucas Moura e tal. Então eu não vivi, eu não sei. É mais pelo YouTube. Mas assim, o que eu gosto da Copa é a mesma relação que eu tenho com a Olimpíadas, por exemplo. Eu vivo a parada. Eu gosto de ver aquele momento, a festa, né? Eu gosto de ver todos os jogos, cara. Tipo, eu acho que também isso veio da Copa da África do Sul de 2010, né? A festa linda, maravilhosa. E aí 2018 na Rússia. E, cara, eu gosto da Copa. É um período, tipo, que eu fico muito, assim... Eu acho que é a maior celebração do esporte que eu amo. Futebol, sabe? Eu acho que é o auge do auge. Dali não tem mais como viver outra parada. Depois é ali e chegou ali. E nesse ano de 2022, cara, eu também tô, muito apegado à seleção pelos caras que estão lá, Sim. Sabe? Tipo, o Richarlison, que eu sou muito fã, ele é o responsável por eu ter virado o Everton. O Neymar, que eu sou muito fã do Neymar, tipo, desde que eu me conheci por gente.
Tem o próprio Tite, que eu acho que o Tite merece muito esse título, muito, muito mesmo, pelo técnico foda que ele é. Tipo, eu queria que ele calasse a boca da galera, como o Zagallo calou, né? Vocês vão ter que me engolir e tal. Eu acho que seria ótimo o Tite encerrar o ciclo dele na seleção com esse título. E é por essa história, sabe, que tem pra contar, que eu posso contar pros meus filhos. Tipo, com certeza, a experiência... 2022, o cenário era esse no Brasil, e era esse pra seleção brasileira, e aconteceu isso. Foi campeão. É uma história pra a vida toda. Quem viveu o lance da Copa de 94, por exemplo, que o Baggio isolou a bola, pode contar essa parada até hoje pra todo mundo. E sempre vai poder dizer, eu tava em tal canto quando aconteceu. Você assistindo... Né? Sim. A gente guarda o momento, a experiência ali pra poder contar. Isso, com certeza. Eu acho que esse lance, eu com certeza, se eu tivesse se eu não tivesse aqui em Caxias do Sul a trabalho, se eu tivesse pro lado de São... É que eu vou chegar, eu vou pegar o finalzinho da Copa. Mas eu com certeza seria aquela pessoa que ia assistir todos os jogos e, se possível, com churrasco e no bar com os amigos. Então, eu acho que viver esse momento é importante. Viver o momento Copa é sensacional. Independente do time que você vai torcer, a mobilização do esporte para que isso aconteça, você tem que estar ali entregue, né? Vivendo aquilo. Exato. E, Ju, eu já te perguntei isso em off, mas como é que tem sido, tipo, esses dias aí em Caxias? Cara, aqui a cidade é muito boa. A cidade é boa, calma, organizada. São Paulo tem muita gente, muita bagunça, trânsito. Aqui não tem isso. Mas em contrapartida, as pessoas aqui são diferentes, cabeças diferentes, cultura diferente. Essa coisa do... aqui você vê muito preconceito, muito machismo. É sério, eu não sabia, eu via, né? Eu ouvia as pessoas e via situações. E eu descobri que é real. Eu descobri que é real. A gente escuta coisas, passa coisas e vê coisas que eu sei que tem no mundo todo. No nosso ambiente, a gente tenta conviver com pessoas que quebrem isso, né? E aqui, infelizmente, todo dia tem alguma coisinha assim que você se depara. Então, foi uma experiência nova, né? Ter vindo ao trabalho, mas eu não vejo a hora de voltar para casa. Não vejo a hora de voltar para casa, de verdade. Bateu o choque, né? Bateu. Voltar para minha casa, para o meu ambiente, minha vida. A gente precisa sair e conhecer lugares. Eu amo viajar. É o que me preenche muito como ser humano, é viajar, conhecer lugares. Mas tá bom, já conheci e quero voltar. Já foi. Foi. Cara, assim, foi até algo que me perguntaram muito, né? Tipo, quando eu fui pra São Paulo, minha primeira viagem da vida, e voltei, e eu até ironizei, né? Eu falei, brincando pra galera, vocês falam que quando eu saísse do Acre eu nunca mais ia querer voltar, mas aí... Quero voltar, né? Eu quero sempre voltar. E assim, eu quero sempre voltar. Entende? Tipo, não importa pra onde eu vá, vou pra Macedônia do Norte, eu vou querer voltar. Você quer voltar? Mano, porque assim... eu já falei várias vezes, né? Tipo, já perdi as contas de quantas vezes eu falei que eu amo o Acre. E, cara, quando você sai daqui, né? Fala a minha experiência, porque de um cara que ama o lugar que vive, o lugar que nasceu. Então, quando você sai daqui, e eu vivi também a parada, né? Não tem essa história de dizer... Você se jogou. Não tem essa história de dizer, Jonathan, tu foi e não viveu a parada. Muito pelo contrário, eu tava realizando um sonho que eu não sabia nem que era meu sonho. Tipo, eu vivi um sonho da minha família, pra ser bem sincero. Porque minha avó nunca viajou, minha mãe nunca viajou. Tipo, eu vivi um sonho da minha geração, Sim. E eu nem sabia que... Eu acho que esse sonho era muito mais da galera que tava comigo. E eu senti isso também. Eu acho que essa é uma parada muito foda. Quando eu tava no hotel em Guarulhos... todos os meus amigos estavam muito felizes por mim. Nossa, e é isso que você falou.
isso que você falou, tipo, Ju, de contar, falar de um amigo seu com os olhos brilhando, sabe? De falar da experiência e os caras faziam chamadas de vídeo comigo no hotel muito feliz. Parecia que eles estavam comigo, pô. Parecia que eram eles que estavam vendo a experiência, sabe? E assim, eu acho que representou muito mais para as pessoas ao meu redor, né? Porque eles pegaram toda a minha fase ruim de 2020 até 2022, de toda a minha luta, de meu atraso de aluguel. Tipo, viveram com você. Eles viveram comigo. E eu chegar no final do mês com cara de trouxa e falar pra dona do apartamento que eu não tinha o dinheiro do aluguel. E eles vendo, né, que eu tava vendo uma experiência foda, muito legal. Mas, cara, tudo fazia falta. A comida daqui, o tempero daqui, o ambiente. Eu lembro que você fez a postagem até, tipo, a comida, né, que você sentiu falta quando você chegou. Isso, e raízes, né, eu acho que... Raiz, boa palavra. Você tem, independente de pra onde você vá, você ter para onde voltar, e isso não precisa ser... Isso pode ser lugar, pode ser pessoa, pode ser... Você ter ali essa âncorazinha para te puxar de volta é muito do que você é. E eu vi isso, né? Porque eu vi o quanto você se entregou para a experiência, mas eu também vi a sua felicidade em voltar para casa, sabe? É aquela famosa frase, né? Casa é diferente de lá, né? Aqui é o meu lar, tipo, aqui é o lugar que... E eu acho que eu gostei da experiência de viajar. Eu acho que viajar é legal. O que eu não curti foi o avião. Você não gostou? Não, cara, eu acho o avião algo... E não é nem questão, tipo, de medo, porque eu também tenho medo de altura, mas eu acho que isso nem me pegou tanto. Mas é o incômodo que é o avião, sabe? É uma sensação, eu passei por isso recentemente. Eu já tinha tido a experiência muito tempo atrás. E, assim, depois de adulta, não. E eu não sei explicar a experiência. Eu consegui vir numa boa, só que dá uma sensaçãozinha, né? Tipo, putz, que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Olha ou não pra baixo? Vai dar tudo certo ou não vai dar tudo certo? Mas eu confesso que você fica um pouco intrigado com o avião ali, mas eu acho que é aquilo. São coisas que você precisa viver pra saber, né? Que nem você fez, você encarou, você entrou numa empresa, você foi convidado para um evento e você entrou no avião e foi. Ju, e sabe o que eu fico pensando, cara? Assim, eu fico pensando até hoje. Cara, eu viajei sozinho. Doido, né? Não, eu vim pra cá sozinha também. E foi a primeira experiência. Depois, meu filho vai fazer 13 anos. Foi a primeira experiência em 13 anos que eu fiz algo totalmente sozinha e que eu fiquei sozinha. Vou para 2 meses sozinha, sem meus bichos, sem meu filho. Viajei sozinha. A gente acha que a gente nunca vai conseguir fazer, né? A gente não se vê viajando sozinho, mas você encarou. Eu também, quando vim para cá. Hoje, eu entendo isso como uma experiência, mas é óbvio que é muito mais prazeroso você viajar com alguém que você possa dividir os momentos. É importante isso. Independente de você agregar, é legal você ter uma experiência sozinho, mas faz falta você olhar para um lugar legal e ter alguém do seu lado para contar. Então, essa questão do viajar sozinho foi uma coisa que tive a experiência, mas acho que viagem... Tem muita coisa que você vai guardar para você, mas é legal você compartilhar, sabe? Mas o que você fez até com seus amigos. Sim. Por mais que você tava à distância, você compartilhou o momento. Às vezes até um ponto de vista também do local que você não tá percebendo, alguma pessoa pode perceber, né? Sim. Que tá com você e pode te contar. E, cara, pois às vezes me dá um negócio, caramba, eu viajei sozinho. E assim, a preocupação da minha avó e da minha mãe, lembro até hoje. Nossa, imagina. A minha mãe, pô, eu sou o filhinho da mamãe, né? Eu sou caçula, né, da minha mãe. E ela, pô, falava toda hora preocupada.
E chorou Caramba. muito. E é como eu falei, cara, foi muito... Eu só vim saber que aquilo ali era um sonho meu depois que eu ouvi esses relatos da minha avó contando Legal. no WhatsApp, mandando áudio, a minha mãe falando, pô, você tá vendo que tá valendo a pena todas as vezes que eu te coloquei pra estudar, toda vez que eu peixei no seu pé, né? pra tirar uma 9, pra tirar um 10, que você chegava com 8, eu falava que não tava bom, pô, eu sempre fui aluno de tirar nota boa, minhas notas foram caindo do ensino médio pra cá, mas no fundamental ali até a 8ª série eu sempre tirei notas boas, porque minha mãe tava sempre presente, me cobrando. Tava presente. E assim, aí eu identifiquei que era um sonho meu também. E é legal também, cara, você ter isso, né? Por exemplo, muitas vezes eu percebo que as pessoas ao nosso redor, é o lance que você falou, de a gente não ouvir, né? As pessoas ao nosso redor, elas não percebem a importância que certas coisas têm para elas, né? Para as pessoas. Recentemente um amigo meu, Pedro, ele estava morando na Irlanda, ele mora aqui no Acre, ele é acreano, mas ele estava morando na Irlanda, ele teve uma experiência na Europa e tal. E aí ele voltou, né? E ele me chamou pra ir pra casa dele pra gente fazer um almoço, ia ter um almoço lá. Ele chamou todos os amigos dele, né, e tal. Eu achei muito da hora essa atitude dele, chamar todos os amigos dele pra receber ele. E aí teve uma certa hora que eu peguei e falei, Pedro, eu vou construir lá na avó, cara. A gente vai construir, que é a casa que a gente mora, casa de madeira, a gente vai construir uma casa. Eu vou ajudar minha avó a construir. Cara, ele encheu os olhos, tipo, de alegria. Falou, cara, sério? Eu falei, sério, pô? Cara, conta mais. E sentou, mano, eu dou muito... Cara, eu amo isso, saca? Eu dou muito moral pra isso. E às vezes a gente não sabe que, tipo, uma coisa mínima pra você, talvez, mas é uma parada enorme pros outros. E eu senti isso com a galera da empresa, né? Quando eu contava pras pessoas. Cara, minha primeira viagem, pela primeira vez que eu saí do Acre, eu nunca tinha saído do Acre, eu não sei o que é outro lugar. E o pessoal, tipo, me ouvia e perguntava Legal. O que você tá achando da experiência? O que você tá achando como é que é lá no Acre? Eu falei, pô, lá é quente. Porque eu senti muito frio, velho. Muito frio, na moral. E olha que não tava frio, hein? Pois é, então, eu falo, pô, não tá frio? O pessoal, não, pô, tá normal. Eu falei, não tava Deus, frio. imagina quando começa a tiver frio. Porque não tava frio. Porque real, aqui 25 graus é frio, cara. É frio. Ah, você tá maluco. Aqui onde eu tô, né? Eu peguei 0 graus aqui. Nossa, Deus me... Peguei 0 graus. Peguei 0 graus. Teve madrugada. Hoje não, hoje tava calor, porque estava 25 graus, ó. Que doido, né? 25 graus, Estava 25 graus, mas estava calor aqui. Mas é de se entender. Por exemplo, a gente passa o dia todo de 30 a 33 graus. O dia todo. Maluco. É quente demais. Então isso meio que pra gente é o nosso normal. Sim. Diariamente. Você se adapta, Exato. E aí quando chega uns 25, cara, que é um vento forte, e aí... Aí é frio, é inverno. Nossa, a gente fica com essa capa que tá aí, ó. Todo mundo fica com frio, pô. E é a famosa... diferente, mas... Não, e aí o clima também, né? É úmido, né? Tipo, é muito... É vento. Aqui não, cara. Aqui é seco demais. Seco, né? É muito seco. E é isso. Não, aí você sente a diferença mesmo, não tem como. Não tem como. Eu quero ir pro Nordeste ainda, ver como é que é o bagulho lá. Deve ser quente também. Eu não conheço nada lá, mas tenho vontade de conhecer alguns lugares, mas é quente. É quente, isso com certeza. Solzão e não. É que esses lugares, assim, é óbvio que eu até tinha uma colega, ela passou um tempo no Ceará e ela falava a mesma coisa que você. Ela falava, aqui tá frio. E aí, mas aí tá frio quanto? 26, 25 graus. E tipo, o quê? Nossa. Pra gente é calor, 25 graus é calor. É abafado, não é frio, definitivamente não é frio. Sim. Ju, quando você fala tem lugares que eu quero conhecer, como é que é esses lugares? Por que eu faço essa pergunta, né? Porque como eu sou o cara que eu nunca quis viajar,
Na verdade, eu nunca quis mesmo. Tipo, eu quero agora. Depois que eu viajei pela primeira vez, falei, pô, é legal. Eu quero viajar agora. Só que assim, as minhas viagens, elas são bem pontuais. Por exemplo, eu quero ir para São Paulo de novo para ir no Morumbi, que é o sonho da minha vida. Eu quero ir no Rio para conhecer o Maracanã. Então, as minhas viagens da minha vida são assim, são bem pontuais. Eu quero conhecer lugares específicos. Mas como é que é o seu tipo de lugares que você quer conhecer? Eu amo viajar. Acho que eu sempre viajei muito e desde pequena. Praia, assim, grande parte dos lugares do litoral. O litoral de São Paulo todo, de São Paulo eu conheço inteiro. Interior eu conheço alguns, então viagens Minas, né, Minas Gerais, viagens ali que minha família fazia, e na minha adolescência toda a gente também viajou, sítio, praia, tudo. Então eu tive muitas oportunidades nesse sentido de conhecer lugares. Então, e é uma paixão, mas é muito daquilo que a gente estava falando de conhecimento. Cada lugar e cada pessoa que eu possa conhecer em algum lugar, eu vou aprender alguma coisa. Então, eu vi que eu tinha essa vontade. Isso me satisfaz num geral. Assim, seja lugar novo, seja em São Paulo mesmo, um lugar para comer, um estádio, um museu, alguma coisa diferente. Eu gosto de ir para conhecer, e lugares fora de São Paulo também, e nesse sentido. Então, viajar para qualquer lugar eu topo, independente de onde for, mas eu tenho é um sonho, não é um sonho, mas é uma vontade pequena, que nem você falou do Rio de Janeiro. Não conheço o Rio, e eu tenho isso na minha cabeça, que eu preciso conhecer o Rio, e pode ser que nem seja o que eu pense, mas eu coloquei na minha cabeça que eu preciso conhecer o Rio, tanto que eu tinha até comentado que eu iria para o Rio, né? Tava tudo marcando tudo para ir para o Rio esse ano. Só que aí veio a oportunidade de vir para cá, e aí eu cancelei tudo e não fui. Mas o Rio de Janeiro é um desses lugares. E eu tinha uma viagem que aí vem problemas financeiros, você cancela um monte de coisa, que não é fácil para ninguém. E eu tinha uma viagem que eu tava pagando, que era Maceió, Maragogi e Porto. E são lugares que você cresce vendo uma beleza incrível. Então, desperta essa curiosidade, né? Pô, quero conhecer, quero ir conhecer. Então, eu tenho eu tenho essa questão das viagens. Eu acho que tem lugares específicos, como, por exemplo, a Itália. Tem lugares específicos que são sonhos mais distantes, mas que não deixam de existir. Que desde pequena eu vi um filme, e nesse filme ele falava de Toscana, uma cidade na Itália, e eu falei, cara, eu preciso ir para esse lugar. E eu cresci com isso. Óbvio que em 33 anos eu não fui, mas a gente coloca para que isso aconteça um dia, e eu sou muito movida a essa questão de sonhos. Eu posso não realizar todos, mas eu gosto de ter sonhos. Então, as viagens entram nisso. Mas um lugar, assim, para te falar que é tangível e eu coloquei na minha cabeça que eu preciso ir, é o Rio. É o Rio. Da hora. Rio de Janeiro eu coloquei na cabeça. E nem é longe ali, nem é longe para ir de São Paulo, mas eu coloquei que eu preciso ir. E aí, provavelmente, é a próxima realização aí que eu vou atrás, é o Rio de Janeiro. Da hora, cara. O que eu achei engraçado foi, tipo, depois que eu fiz essa viagem, né, pela empresa, e aí o São Paulo foi jogar a final na Sul-Americana em Córdoba, né, na Argentina. Cara, e olha a minha cabeça. Até falei pra vó, deixa eu ver o que é que tá a passagem pra Córdoba. Você começa a pensar nisso, né? Pô, exato. Viajei, deixa eu pensar aqui. Mas e o que você falou é real. Você não tem coisas que a gente não sabe que a gente precisa até passar por elas. Você precisa testar. E aí você pode descobrir um amor por viagens que você não sabia que você tinha. E aqui em São Paulo é mais fácil você
fazer pequenas viagens. Para você ir para a praia, para você ir para a praia 1 hora, aí você conhece uma praia, 2 horas você conhece outra praia, e aí você vai indo. Eu acho que conhecer lugares e pessoas me agregou muito no que eu sou, sabe? Então eu busco sempre me movimentar de alguma forma. Isso é uma coisa que me alimenta, sabe? Pode crer, é importante. Pra gente que é muito difícil, cara. Pra você ter ideia, desde quando eu fui pra Atibaia com vocês, que eu tô devendo uma viagem pra Rondônia aqui, do ladinho do Acre, que é um podcast de um amigo meu, que ele tem, o podcast dele é em vídeo, né, videocast. Eu tenho que colar lá pra participar, e até agora eu não consegui, tipo, porque precisa de tempo, precisa de grana, e não é uma viagem curta, é 7 horas de ônibus. Caraca! É longe pra caramba. É 7 horas de ônibus. E aí, eu ainda não consegui, tipo, dinheiro nem tempo, né? Porque eu teve que ir num sábado e voltar num domingo, ou voltar na segunda de manhã. Puxado. Tem que ser rápido. E ainda não fui. Então, tipo, pra gente é muito difícil viajar, assim. Na própria região norte é difícil viajar. É difícil viajar, tipo, pra município do Acre, porque a estrada não é boa. Não é muito... E também tem muita coisa pra ver. Tipo, tem alguns municípios que tem muita coisa pra ver. Principalmente eu que sou curioso, né? Então tem muita coisa do Chico Mendes que eu quero ver. Tipo, visitar a própria casa que ele morou. Essa coisa de raiz, né? Eu quero muito saber como é que foi e tal. Porque tá preservada lá a casa que ele morou, a casa que ele foi assassinado. Sim. E tudo mais. Então tem muitos lugares dentro do próprio Acre que eu quero conhecer, ainda não conheci, e eu tenho que conhecer para poder contar para as pessoas. E eu tenho parentes que moram no interior, mas assim, parentes que eu nunca tive contato, então não adianta não tem um vínculo nenhum, né? Tipo assim, pra... vou lá visitar, né? Não é... Não tem. Teria que pagar um hotel de qualquer jeito. Entendo. Não daria muito pra manter essa relação. Entendo. Mas, Ju, é isso, cara. Muito obrigado pelo seu tempo, quase 2 horas. Imagina. Eu que agradeço. Foi muito importante conhecer você mais um pouquinho e ver o quanto tem coisas, né? As histórias batem, as histórias se repetem, o quanto tem muita coisa parecida. E muito obrigada pelo convite. Você é uma pessoa incrível. Eu ouço sempre que eu posso. Eu vejo o quanto o que você postou no texto. Você tenta ser melhor todos os dias, cara. E isso você inspira muitas pessoas com isso, e só posso falar pra você continuar, cara. Que bom, muito obrigado, Ju. É aquilo, né? Eu termino o episódio sendo mais seu fã ainda do que eu já era, te admirando mais. E muito obrigado por tudo. Obrigado por você ter me acolhido, tipo, tão bem, me ajudado em momentos que eu precisei dentro da empresa. E eu sempre fui, sempre tento ser o cara de estreitar relações, né? Estreitar no bom sentido. Não deixar com que as coisas fiquem dispersas. Quem é meu amigo sabe, os primeiros episódios do meu podcast são pessoas que trabalhavam comigo. Do primeiro até o 10º ali, eram pessoas que trabalhavam comigo. Porque é o tipo de relação que eu sempre gosto de falar, né? Existem 2 tipos de relação dentro de um ambiente de trabalho. A relação geográfica, que você tem que se relacionar com a pessoa porque vocês estão no mesmo ambiente, então vocês são meio que obrigados, e às vezes até se confunde, dá a impressão até que vocês são amigos porque vocês estão todos os dias juntos, né? E tem a relação verdadeira, né? Tipo, não vou usar o termo verdadeiro, vou usar o termo real. Tem a relação real, né? Que é onde vocês, fora daquele ambiente, a relação de vocês subsistem. E aconteceu assim com o Derek, aconteceu assim com o Gol, aconteceu assim com você agora. E espero que a gente continue ainda. Com certeza. Essa amizade aí firme e forte. Com certeza. A gente ainda vai conseguir fazer muito churrasco. A gente ainda vai dar um jeito nisso.